Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Você está comigo de novo, do lado de cá, e mais um vídeo lindo que eu trago para você. Não é um clickbait, é algo muito meu, da minha história, da minha vida, e que eu até achei que eu nunca traria aqui pro canal. Mas assiste de coração aberto, de mente aberta. Quem sabe esse vídeo também serve para renovar a tua fé. Então vamos pro vídeo, que eu vou te contar tudo como foi essa aparição em 1991. Eu fui criado num lar muito religioso. Eu sou um católico. Hoje não sou praticante. Foi no verão de 1991. Eu lembro muito bem. Por que eu sei? Porque naquela época eu tinha 10 anos e eu e o meu irmão a gente jogava muito futebol de botão. Eu tinha os 23 times do campeonato brasileiro em botão. Eu adorava. E eu lembro que eu não tinha o campo oficial de futebol de botão. Não tinha. E eu pedi naquele Natal. E eu acho que estava na quarta ou quinta série. Eu fui criado num lar muito religioso. O meu pai adotivo, ele estudou até os últimos anos no seminário para ser padre. Ele estudou teologia, então eu tive uma influência muito intelectual e muito teológica. E a minha tia, mãe adotiva, ela foi muito presente com a gente e muito fervorosa, tinha muita fé. E eu tive uma influência muito grande com ela também, sobre o poder do pensamento positivo, porque ela nos ensinava isso também. Isso é tema para outras histórias. E aí o que aconteceu? Eu lembro que ela não me deu ela comprou o campo de futebol de botão para nós e tal, mas ela não deu na noite de Natal, ela deu outros presentes e tal, e a gente passava em família, era tradição passar em casa o Natal. E eu fiquei muito chateado, eu fiquei triste. Ela comprou e escondeu bem, eu nem sei onde é que ela escondeu e tal. E aí na noite feliz, tudo certinho, eu fui dormir. E a gente sempre passava os natais em Novo Hamburgo, na Grande Porto Alegre. E depois a gente ia pra Serra Gaúcha, onde a gente tinha um sítio. Naquela noite de Natal, eu muito feliz, apesar de não ter ganho o campo de futebol de botão, eu orei fervorosamente, porque até então eu já não tinha mais a minha mãe e tal. E quando a minha mãe morreu, eu peguei e eu adotei a Nossa Senhora como minha mãe. Então eu orava todos os dias para Nossa Senhora e pedia proteção para ela. Na noite de Natal, eu peguei e pedi para Deus e para Nossa Senhora, Mãe de Jesus Cristo, que eu era merecedor, que eu tinha uma alma boa e que eu tinha a vontade de ver a Nossa Senhora. Eu tinha essa vontade, eu me sentia um merecedor por não ter mais minha mãe, por ela ser minha mãe. Olha a minha mentalidade, com 9, 10 anos. Eu era muito puro, muito inocente, muito. Um menino esperto, inteligente, mas muito inocente. E aí eu pedi com muita força, naquela noite de Natal, que eu queria ver a Nossa Senhora, Mãe de Jesus Cristo. Com muita fé, eu acho que eu até chorei na hora do meu pedido. E aí fui dormir. No outro dia e tal, a gente tava jogando futebol de botão no chão, assim, na calçada de casa. E aí o meu pai adotivo falou: ué, cadê o campo de futebol de botão que vocês não ganharam? E aí foi que a gente descobriu, era surpresa, e a nossa tia nos deu ali naquela manhã de Natal. E pelo dia 27 e 28 ali a gente começava a arrumar as coisas pra gente viajar pro sítio, pra gente tirar nossas férias de 15 dias no sítio, que existe até hoje. E aí eu sei que a gente foi, o sítio era a coisa mais maravilhosa, que a gente amava. E aquele sítio, aquele lugar, aquela época das férias, sem aula, sem compromisso, se alimentando muito bem, a nossa tia tão presente, tão amorosa, o nosso tio sempre dando exemplo, ensinando a gente. Sempre as férias de janeiro naquele sítio era o ápice da renovação. Um dia de manhã, eu tava brincando assim debaixo das árvores, eu e meu irmão gêmeo. Ele sempre foi muito sensível. E aí ele me chamou, a gente tomou café e foi brincar e ele me chamou
E ele falou assim, Jair, vem aqui um pouquinho. Ele falou assim, hoje à noite você vai receber uma visita. E eu quero só que tu não tenha medo. E aí eu falei, como assim? Doideira é essa, né? Eu perguntei, não, é a nossa mãe, porque a nossa mãe já morreu, a gente tinha 7 anos. Mas eu, assim, muito, meio que papo quase normal, assim, a gente é muito espiritualizado, era muito espiritualizado. Aí eu falei, é a visita da nossa mãe pra mim? Aí ele falou, não, não é. Não tenha medo, não fique com medo, tu vai sentir uma coisa muito boa e eu não posso falar mais nada. Olha que loucura. Meu irmão tinha 11 anos também. E a gente teve aquela conversa, aquela coisa boa assim. E foi brincar, esqueceu, olha que doideira. E aí, quer passar? Pode passar. Eu corto depois. Tamo junto, beleza. E aí de noite, naquela noite de janeiro de 1991, eu dormindo tranquilo, uma criança dormindo toda a noite muito bem. E a casa era de madeira, era pequena, a gente não tinha casa nova, grande ainda, porque era uma casa de veraneio, velhinha assim. E eu acordei e eu na hora assim, eu pensei, caramba, o meu irmão foi no banheiro e deixou a luz acesa. Sabe quando você tá meio dormindo assim? Ué, a luz tá acesa. Eu pensei e olhei, né? E aí não, eu fui abrindo melhor meu olho e me notei acordado, porque eu me emociono. Nos pés da minha cama, a 1 metro de altura, tinha 1 metro mais ou menos de altura, essa luz. E tinha um véu assim, sabe? E pairava a 1 metro também de altura. E a luz era muito, muito forte, muito forte. E eu me notei acordado, porque eu mexi na coberta assim, e eu fiquei meio que em estado de choque. Naquele momento, eu avistava nos pés da minha cama um véu muito poderoso, muito lindo, muito raio de luz. O raio de luz que eu via, ele era de prata, como se fosse de muita prata, muito forte. No escuro, imagina. E aquilo me deixou meio que em êxtase, cara, eu não sei explicar. Eu fiquei tomado de uma luz muito forte, muito grande. Eu me emociono sempre que eu conto essa história. E eu já gravei antes esse vídeo. E quando eu cheguei nessa parte, eu chorei, eu me emocionei. Então agora eu tô mais tranquilo. E aí eu tive a aparição da Nossa Senhora, essa primeira, porque eu tive outra, tive 2. E aí pairava assim nos pés da minha cama. E eu senti uma paz gigante, tão forte, tão grande. E aí do nada foi se apagando e eu voltei a dormir. Eu não fui questionar, não fui acordar meu irmão, não fiz nada. Eu entrei em transe, sabe? Isso, comenta aí no vídeo se você já teve alguma experiência parecida, se você já teve alguma aparição, ou se sabe de alguma história de alguém, comenta aí no vídeo. No outro dia de manhã, eu acordei e a gente tomou café e foi brincar. E aí eu chamei o meu irmão, no mesmo lugar, debaixo das árvores, e eu não falei nada. Ele mesmo veio e falou pra mim: Jair, ontem à noite você teve a aparição da Nossa Senhora pra você. E eu não falei nada. A gente se abraçou muito forte. Eu não falei nada pra ele porque eu não conseguia nem falar. A gente se abraçou muito. E a gente se convenceu naquela hora que a gente era muito especial. Que éramos almas muito boas e muito especiais. Eu sou um cara dotado de uma boa consciência, de um bom julgamento, de sanidade. Mas eu tive um sonho a semana passada que eu fazia esse vídeo. E eu nunca imaginei que eu pudesse trazer esse vídeo aqui pro canal.
porque talvez não seja o momento, não sei. Tô gravando, talvez eu também não suba. Mas foi assim que aconteceu a minha primeira aparição. E foi aquele momento para sempre. E são coisas como estas que me tornaram muito forte, muito fervoroso e muito paciente com as coisas da vida. Porque me mostrou, lá atrás também, que a vida é um segredo, é um grande mistério, que a gente está aqui raspando a casca ainda. A gente não aprofundou nada ainda da nossa vida. E eu te afirmo, depois de ter estudado muito, lido muito, que a gente tem uma energia, uma luz, uma vibração, cada pessoa tem uma, e a gente vai se elevando, se afinando com a nossa vibração, conforme os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E a todo momento, a gente, quanto mais elevado de mente, de inspiração, de luz e de energia, a gente consegue fazer com que esses seres se aproximem da gente. Assim como quando a gente está muito mal, com baixas vibrações, a gente também é acessado ou recebe visitas ou se aproximam da gente energias e seres mais baixos para se alimentar da gente, da nossa luz, para te mostrar que existem coisas que até hoje não são explicadas ainda pela ciência e pelo homem, mas que elas sempre existiram e eu sou a prova viva. E eu acho que em função disso tudo ter acontecido na minha vida, eu me tornei um cara diferente. Então, por que eu tive essa aparição? Porque a minha energia era muito sutil, eu tinha uma alma muito limpa, muito pura. Eu encerro aqui contando essa história que é muito doida mesmo, pra gente que não entende, mas que eu quero que você saia daqui com a tua fé renovada. É isso. Sem muito o que falar. Até o próximo vídeo.